Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, telespectadores. É de um prazer muito enorme estarmos mais uma noite com esse canal, podcast Adriano Paes, pregando fé e verdade sem fronteira. Hoje nós estaremos ouvindo uma palavra maravilhosa do céu, do nosso amigo, considerado presbítero Jarlan. Que Deus abençoe. E você aí de casa, Deus quer falar contigo. E assim eu agradeço e vamos para a palavra. Quero trazer uma palavra para a sua vida nesse momento e eu creio que Deus vai falar contigo através desta palavra. Palavra a qual o Senhor colocou ao meu coração, que se encontra no livro de Ageu, aqui no seu capítulo 1, onde a gente vai caminhar alguns versículos, mas eu já quero dizer para você que dentro desta palavra já poderia abrir um tema para você ficar atento no que Deus quer falar com você através dessa ministração. Observando um texto qual o Senhor nos preparou para esse momento, eu quero dizer para você que dentro desse texto nós temos duas opções e eu te pergunto nesta hora, em que posição que você está hoje? Você está na glória da segunda casa ou você ainda se encontra na primeira casa? Ou seja, Deus tem uma palavra reveladora para você, aonde você vai conseguir entender o seu momento, e é algo que o Senhor já trouxe na minha vida e eu comecei a compreender no decorrer do tempo servindo a Jesus, é que é necessário entender a posição que estamos e a maneira que nós estamos a servir ao nosso Deus. Eu não sei você que vai ouvir essa ministração, se você está hoje posicionado ou se você por alguma razão tem perdido um pouco a sua fé, tem estacionado aí os talentos que Deus te deu. Independente de qualquer coisa, hoje eu tenho uma palavra que vai te renovar, vai te levantar e vai te colocar de pé. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele chama todos para um compromisso, para uma obra, e se você parou, está na hora de voltar. Se você parou, está na hora de recomeçar. E sabe o que eu te digo nesta hora, perante esta palavra? Deus, Ele conhece e Ele vê o seu momento, Ele sabe exatamente aonde você parou, aonde você estacionou, Ele sabe exatamente aonde você foi ferido, aonde você foi magoado, aonde você foi machucado. Mas o que me alegra dentro desse texto é que quando nós olhamos para o texto vai dizer que Deus levanta um profeta esse com o nome Ageu, e quando Deus levanta este homem, quando Deus levanta este profeta, no capítulo 1 a seguir, qual será lido neste momento, você vai entender Deus trazendo uma reflexão para que o povo entenda aonde o povo parou. A minha pergunta para você nesta hora é: aonde você parou? Aonde você estacionou? Como é que está a tua casa nesta hora? Casa que eu falo é vida, casa que eu falo é a sua posição diante do Todo-Poderoso. Escute, capítulo de número 1, no seu versículo 2, vai dizer algo fundamental para nós entender o agir e o trabalhar de Deus. Eu vou estar lendo para você, acompanha aí na sua Bíblia, livro de Ageu, capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Escute uma coisa, quando Deus levanta o profeta, Ele envia o profeta e Ele começa agora a dizer para o povo: ei, por que parou? Por que você estacionou? Por que você está sentado? Deus não te chamou para deixar a casa dele deserta. Deus não te chamou para você parar à beira do caminho. É verdade que as lutas vêm, as pauladas vêm, as pedradas vêm, mas entende uma coisa: quem é chamado, quem é escolhido, supera dando glória a Deus, mesmo no tempo da ruína. Escute, eu tenho algo para te dizer nesta hora. Escute, o texto vai nos relatar dizendo que quando o profeta chega àquele povo,
povo, ele vai relatar a situação que o povo está vivendo naquele momento. Ou seja, quando o povo para de fazer o ID do Senhor, quando o povo para de fazer a vontade do Senhor, quando o povo fica oprimido e abandona a casa do Pai e deixa a casa do Pai deserta, o profeta agora vai ser levantado, não mais, não menos, pelo próprio Deus, para ir direcionado àquele povo e dizer: ei, como é que está a casa? Ei, como é que está a sua vida? Ei, como é que está a sua história? Quem sabe você teve momentos bons na sua trajetória, na sua caminhada. Quem sabe você teve momentos de muitos aplausos, de muitos amigos, de muitas pessoas do seu lado, dizendo que você era bom, ou dizendo que Deus te usava. E quem sabe de repente, por alguma razão, por alguma dificuldade, aqueles que estavam próximos já não está mais, aqueles que abraçavam já não abraça mais. Mas entende uma coisa: o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, ele jamais vai esquecer de você. Quando ele percebe que o povo já não está mais na posição que deveria, ele levanta o profeta e diz: vai até o meu povo, anunciai que da maneira que está, não pode ficar, é necessário fazer alguma coisa. Quando nós olhamos para o texto, nos versículos a seguir, algo me chama a atenção, porque o texto vai dizer que o povo até mesmo planta e colhe, come, mas não satisfaz. O povo até tem alguma coisa, mas o que tem não é suficiente. Sabe por quê? Estava faltando a presença de Deus. E aí Deus começa agora a direcionar o profeta para avisar aquele povo que Deus o ama e que Deus o quer na posição. Quando nós olhamos para o texto vai nos relatar dizendo que agora ele vai diante daquele povo anunciar as boas novas. E o texto vai dizer no seu versículo 8, aonde aquele povo começa a adorar a Deus de maneira diferente. O texto vai dizer que Ageu vai chegar diante do povo e diz: ei, a casa do Senhor precisa ser edificada. A casa do Senhor precisa ser edificada. Eu quero trazer esta palavra para você, para o seu entendimento. A casa de você nesta noite é você. A casa do Senhor esta noite é você. É você. É você que precisa se levantar, se colocar na posição de obreiro, na posição que Deus vai te usar. Quem sabe você está pensando: ah, irmão, mas eu parei. Ah, irmão, mas eu fracassei. Ah, irmão, mas eu errei. Escute uma coisa: Deus, ele começa agora a enviar o profeta, e o profeta vai dizer assim: ei, levanta do lugar que está, sobe o monte, buscai a madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei. Deixa eu te dizer nesta noite, se você começar a buscar, mesmo você que errou, que falhou, mesmo você que parou, se você começar a buscar a presença de Deus, ele vai te restaurar, ele vai te encher, ele vai te levantar, vai te colocar na posição, e o nome dele será glorificado. Mas entende uma coisa, eu gosto desse texto porque muita gente começa a pregar, e eu não tenho nada contra quem começa a pregar no capítulo 2, na glória da segunda casa, mas eu gosto de trazer ao seu entendimento que para viver a glória da segunda casa é necessário superar a primeira casa. Sabe por quê? O texto a seguir vai dizer: ei, aqueles que ficaram na antiga casa, observa agora como está. Ah, meu Deus do céu, começa a entender. Jesus está falando através da palavra. Você que passou pela primeira casa, entende uma coisa: até chegar na glória da segunda casa é necessário edificar a primeira. Tem pessoas que já querem ir para a segunda glória, tem pessoas que já querem pular a etapa, tem pessoas que não conhecem ou não reconhecem que necessita edificar o altar, que necessita edificar a casa. Eu começo a olhar para esse texto, o texto vai nos relatar dizendo que Ageu agora
glória chega diante daquele povo e vai dizer: ei, esforça-te, esforça-te. Quem sabe você nesta hora precisa simplesmente se esforçar para se levantar e começar a fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração. Você sabe que você tem uma obra a realizar nessa terra. Você sabe que Deus te chamou, Ele te escolheu, mas as afrontas veio, as pedradas veio, as calúnias veio e você parou. A minha pergunta para você é: parou por quê? Parou porque você começa a imaginar. Imagina se Jesus tivesse parado a hora que Ele foi crucificado pela minha e pela sua vida. Escute. Imagina se Jesus tivesse deixado, abandonado. Olha só, Ele poderia mudar aquela situação, mas por amor a mim, por amor a você, por amor à sua vida, Ele suportou calado. Ele suportou calado e Ele ainda disse: Pai, perdoa, 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 porque não sabe o que faz. Deixa eu te dizer uma coisa neste momento. Quando eu olho para essa história de Ageu, quando eu olho para o texto vai seguir dizendo que aqueles que ficaram, entende uma coisa, se o texto diz aqueles que ficaram, é porque teve pessoas que saíram. Se o texto diz aqueles que ficaram, viram a glória lá atrás, viram a casa lá atrás, agora vê como é essa nova casa, que é nada comparada com a primeira. Entende uma coisa? Deus está dizendo para você: não saia, não saia, não saia, não saia, porque aqueles que ficaram puderam contemplar a glória da segunda casa. O texto vai dizer que agora o povo começa a reconstruir, o povo começa a fazer, o povo começa a desenvolver, o povo começa a edificar. E nós precisamos entender uma coisa: no nosso chamado, na nossa caminhada, é necessário edificar, é necessário subir ao monte, é necessário descer a ladeira para fazer o índio do Senhor. Quando o povo começa a edificar a casa, ah, meu Deus do céu, eu imagino agora Deus olhando de cima e dizendo: eles entenderam o recado, elas entenderam o recado, começaram a fazer, começaram a edificar. E quando você começa a fazer, quando você começa a edificar, o Senhor responde, o Senhor responde, o Senhor responde. E a resposta vai vir no capítulo de número 2, depois de todo o trabalho, depois de toda a dificuldade, depois de toda a preparação. Aí o texto vai dizer no seu capítulo de número 2, aonde a glória vai chegar para aqueles que permaneceram, para aqueles que ficaram. E aí o povo começa a entender: vale a pena, vale a pena, vale a pena servir a esse Deus. O versículo de número, glória a Deus, aleluia Jesus, o versículo de número 9 do capítulo 2, para dar uma resumida na ministração, vai dizer assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Entende uma coisa? É tempo de boas novas. É tempo de boas novas. O Senhor está dizendo para você: volta, meu filho, volta. Volta, minha filha, volta. Vem, 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 que eu vou te ajudar. Eu sou contigo e nesta peleja não te deixarei sozinho. Escute, escute para terminar. Escute, quando eu olho para esse texto, no versículo de número 9, o meu coração se alegra com a parte A do versículo, mas tem algo a mais, tem algo ainda maravilhoso na parte B do mesmo versículo. Sabe por quê? A parte B vai dizer: e neste lugar,
e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que lugar é esse, irmão Jarlan? É na tua vida, é na tua vida, é na tua alma. Entende uma coisa: Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar o seu cativeiro, Deus quer mudar a sua família, e você pode ser o instrumento que Deus vai usar nessa terra, para que a glória da segunda casa venha a ser maior do que a da primeira. Eu te digo nesta noite, independente de onde você estiver, independente da maneira que você vai ouvir essa ministração, independente da posição que você estiver, volta, faz um concerto com Ele. Se você chegou a parar, ei, se entrega a Ele, confia nele, e Ele tudo fará, diz o Senhor dos Exércitos. Fique com esta palavra, fique com esta ministração ao seu coração. Ainda faço um apelo para você que vai ouvir esta palavra e que porventura saiu da presença do Senhor. Retorne, o Pai te chama, o Pai te ama, o Pai te quer, e Ele jamais vai te abandonar. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.